Olá e sejam muito bem-vindos! Vamos iniciar nossa análise de hoje com algumas perguntas fundamentais. O que de fato define um pentecostal? E qual é a sua verdadeira relação com o vasto e complexo movimento evangélico, especialmente aqui no Brasil? Hoje, para muita gente, esses dois mundos parecem distantes, às vezes até antagônicos. Mas e se as raízes teológicas e históricas deles não apenas se tocassem, mas fossem, na verdade, inseparáveis? E se a própria essência de ser autenticamente pentecostal for, na verdade, ser evangélico? É exatamente sobre isso que vamos conversar. Nesta análise aprofundada, nós vamos mergulhar na obra seminal e, eu diria, provocadora do teólogo Robert P. Menzies, Centrado em Cristo. O nosso objetivo aqui não é fazer um resumo superficial, mas sim uma imersão completa na tese central de Menzies, a de que existe uma ligação inseparável, tanto histórica quanto teológica, entre o pentecostalismo e a sua herança evangélica. Esta é uma aula magna que vai dissecar os argumentos capítulo por capítulo para que a gente possa compreender a profundidade dessa afirmação e a sua imensa relevância hoje. E, para começar, vamos direto ao coração do problema que motivou Menzies a escrever este livro. Ele usa essa citação, essa imagem poderosa, para diagnosticar o que ele vê como uma verdadeira crise de identidade. Ele fala de um esquecimento coletivo, uma amnésia, que está apagando da memória os laços fundamentais que unem pentecostais e evangélicos. E percebam, Menzies não acha que isso seja um lapso inofensivo. Ele diz que essa amnésia é virulenta, ou seja, ela se espalha e causa danos reais. De um lado, ela afeta setores do fundamentalismo que olham com desprezo para o pentecostalismo, e do outro, e talvez mais surpreendente, afeta acadêmicos pentecostais que, numa busca por identidade ou por legitimação, acabam se afastando das suas próprias raízes evangélicas. A nossa análise hoje, portanto, será o nosso antídoto, reconstruindo as pontes que, segundo Menzies, jamais deveriam ter sido esquecidas. Agora, atenção a esse ponto, porque ele é absolutamente crucial para toda a nossa discussão. O que exatamente Robert Menzies quer dizer com a palavra evangélico? A gente sabe que no Brasil esse termo pode ter muitas conotações, culturais, políticas, sociais. Mas Menzies o utiliza com uma precisão teológica muito rigorosa, baseada em 3 pilares que ele considera o coração do evangelismo histórico. Primeiro, a autoridade suprema e inquestionável da Bíblia como a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Segundo, a ênfase radical num relacionamento pessoal, transformador e consciente com Jesus Cristo, que é reconhecido como Senhor e único Salvador. E terceiro, a convicção de que o evangelismo, o ato de compartilhar as boas novas, não é uma atividade opcional, mas um aspecto central e definidor da vida cristã. Guardem bem esses 3 pilares, porque nós vamos ver como cada capítulo do livro se articula metodicamente em torno deles para provar a tese principal. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, o mapa do nosso percurso. Nós vamos começar com a tese central de Menzies sobre a natureza evangélica do pentecostalismo. Depois, vamos investigar as origens, focando na figura surpreendente de H. A. Torrey. Em seguida, mergulharemos nos fundamentos bíblicos com uma leitura atenta de Lucas Atos. A quarta parte traça uma trajetória fascinante da intimidade e da linguagem na oração. A quinta sessão analisa a praxis, ou seja, a prática da espiritualidade missional pentecostal. E por fim, vamos concluir olhando para o futuro e para os desafios de defender essa herança evangélica. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar de cabeça na primeira sessão. Aqui, nós estabelecemos a pedra angular de todo o edifício teológico que Menzies constrói. A tese dele é direta e, para muitos, bastante provocativa. O termo pentecostal não é apenas compatível com o adjetivo evangélico, ele é, em sua essência, incompreensível sem ele. Para Menzies, a identidade pentecostal foi forjada a partir daquelas 3 convicções evangélicas que acabamos de definir: a centralidade absoluta da Bíblia, o relacionamento pessoal e definidor com Cristo e o imperativo intransigente do evangelismo. O livro inteiro e, consequentemente, a nossa análise está estruturado para demonstrar como cada aspecto distintivo da fé e da prática pentecostal, desde o batismo no Espírito Santo até o falar em línguas, emerge diretamente dessas convicções. E o interessante aqui é como Menzies já começa desafiando um estereótipo muito persistente. O pentecostalismo é frequentemente retratado como um movimento puramente emocional, movido por experiências subjetivas e com pouca profundidade teológica. Menzies simplesmente destrói essa caricatura ao afirmar que os pentecostais são, fundamentalmente, um povo do livro. A autoridade da Bíblia, o primeiro pilar evangélico, é absolutamente central. E ele nos lembra de um fato histórico crucial que muita gente esquece.
O movimento pentecostal moderno não nasceu de um êxtase aleatório do meio do campo. Ele nasceu dentro de uma escola bíblica em Topeka, no Kansas, sob a liderança de Charles Parham, num ambiente de estudo sério e intenso das Escrituras. A experiência pentecostal, portanto, não acontece num vácuo. Ela é fomentada, interpretada e rigorosamente moldada pela leitura da Bíblia, com um foco especialíssimo no livro de Atos como modelo para a vida da igreja hoje. Para Menzies, experiência e escritura não são forças opostas, mas parceiras inseparáveis na espiritualidade pentecostal. A experiência é sempre submetida ao crivo da palavra. Este é um ponto crucial, uma correção teológica vital que Menzies faz. Outro equívoco comum é pensar que, por darem tanta ênfase ao Espírito Santo, os pentecostais seriam pneumocêntricos, ou seja, centrados no Espírito. Menzies argumenta vigorosamente o contrário. A espiritualidade pentecostal autêntica é radicalmente cristocêntrica. E isso se conecta diretamente ao segundo pilar evangélico, o relacionamento pessoal com Cristo. Na teologia pentecostal, a obra do Espírito Santo nunca é um fim em si mesma. O propósito principal do Espírito é glorificar Jesus, exaltar Cristo, dar testemunho do seu senhorio. O batismo no Espírito Santo não é para focar no Espírito, mas para receber poder para testemunhar sobre Jesus. A mensagem central, o querigma apostólico, que ressoa no pentecostalismo, é Jesus é o Senhor. Pensem no evangelho quádruplo, tão importante para muitas denominações pentecostais históricas. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Notem, é uma declaração sobre a obra completa e central de Cristo. O Espírito é o agente que aplica a obra de Cristo na vida do crente e o capacita para a missão. Assim, com essa base firmada, podemos avançar. E agora, vamos para a segunda sessão e para uma das contribuições mais fascinantes e talvez controversas de Menzies, a análise do legado de Reuben Archer Torrey. Ao explorar as origens do pentecostalismo, Menzies nos apresenta uma figura que é frequentemente esquecida nesse contexto, mas que ele posiciona como absolutamente central. Torrey, um gigante do fundamentalismo, um dos grandes nomes do mundo evangélico do final do século XIX, sucessor de D.L. Moody, ele é apresentado aqui não como um opositor, mas paradoxalmente como o pai do pentecostalismo. Esta sessão vai desvendar as evidências históricas e teológicas que sustentam essa afirmação audaciosa. É quase uma investigação de detetive histórico. O caso que Menzies constrói a favor de Torrey é como um processo, com 4 peças de evidência principais. A primeira prova é a própria doutrina de Torrey sobre o batismo no Espírito, que era radicalmente diferente da de seus contemporâneos. A segunda é a sua hermenêutica, ou seja, a forma como ele lia a Bíblia, que preparou o terreno para a abordagem pentecostal. Em seguida, a gente vai ter que lidar com o maior desafio do caso, a reação negativa do próprio Torrey ao avivamento da Rua Azusa. E, por fim, veremos o veredito de Menzies, o impacto inegável, ainda que muitas vezes não creditado, que Torrey teve nos pioneiros do movimento. Vamos analisar cada uma dessas evidências. E aqui está a contribuição singular e decisiva de Torrey, o ponto teológico que o conecta diretamente ao pentecostalismo. No final do século XIX, o ambiente teológico era dominado pelo movimento de santidade, o Holiness Movement, que viu o batismo no Espírito Santo principalmente como uma segunda bênção para a santificação pessoal, uma experiência que erradicaria a natureza pecaminosa. Torrey rompeu drasticamente com essa visão. Com base na sua leitura rigorosa do livro de Atos, ele argumentou que o propósito do batismo no Espírito não era primariamente a santificação, mas sim o empoderamento. Era poder para o serviço e para o testemunho. Ele declarou de forma enfática: o batismo com o Espírito Santo não tem o propósito de limpar do pecado, mas de capacitar para o serviço. Essa mudança de foco de santificação para a missão é, segundo Menzies, o elo teológico direto entre Torrey e o coração da teologia pentecostal, que vê Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, como texto-chave que define a experiência. O método de Torrey para ler a Bíblia também foi fundamental. Ele fez algo que o diferenciou da teologia sistemática da sua época. Para formular sua doutrina sobre o Espírito Santo, ele privilegiou as narrativas de Lucas e Atos, em vez de focar quase exclusivamente nas epístolas de Paulo, como era comum. Essa mudança de perspectiva o levou a 2 conclusões que se tornariam centrais para o pentecostalismo. Primeiro, a afirmação da continuidade. Torrey não era cessacionista. Ele acreditava firmemente que o poder, os dons e as experiências do Espírito descritos em Atos estavam disponíveis para os cristãos da sua época. Segundo e talvez o mais importante, ele lia a Bíblia com um senso de identificação e expectativa. Para Torrey, as promessas e as histórias de Atos não eram apenas registros de um passado glorioso. Elas eram nossas promessas e nossas histórias, um modelo, um manual para a vida e o ministério hoje. Essa abordagem de ler Atos como um espelho para a igreja é a essência da hermenêutica pentecostal.
E aqui nós chegamos ao grande enigma, a contradição que precisa ser resolvida. Se a teologia e a hermenêutica de Torre pavimentaram o caminho para o pentecostalismo, por que ele reagiu com tanta hostilidade quando o movimento surgiu na Rua Azusa? A condenação dele foi pública e foi severa, chegando a chamar o movimento de a última imitação de Satanás. Essa questão é crucial porque, ao respondê-la, Menzies demonstra que a oposição de Torre não se baseava em divergências teológicas fundamentais, mas em outros fatores. E isso, paradoxalmente, acaba reforçando o argumento sobre a profunda afinidade teológica entre eles. Menzies analisa essa rejeição dissecando-a em 3 fatores principais. O primeiro é a enorme distância cultural e social. Torrey era um homem da elite, de berço aristocrático, educado em Yale e na Alemanha, com um estilo de pregação formal. É difícil imaginá-lo à vontade no ambiente cru, espontâneo, interracial e emocionalmente intenso da missão da Rua Azusa, frequentada por pessoas de classes mais baixas, sem instrução formal. O segundo fator foram encontros pessoais extremamente negativos. Torrey passou por experiências traumáticas com o Ministério de Cura, incluindo a morte de sua própria filha, e teve uma associação desastrosa com o controverso curador John Alexander Dowie, cujos seguidores depois migraram em massa para o pentecostalismo. Essas feridas pessoais certamente azedaram sua percepção. Por fim, havia uma discordância teológica, mas Menzies argumenta que era pontual, não fundamental. Torrey rejeitava a doutrina pentecostal de que falar em línguas era o sinal inicial e normativo do batismo no Espírito. Para ele, o poder se manifestava em diversos dons. Essa era a principal e talvez única divergência doutrinária significativa. O núcleo da doutrina, um batismo de poder para o serviço, distinto da conversão, eles compartilhavam plenamente. E essa é a conclusão poderosa e irônica de Menzies para esta sessão. Apesar da rejeição de Torrey, apesar do conflito e da distância cultural, seu verdadeiro legado teológico não está nas instituições fundamentalistas que ele ajudou a construir, que em grande parte abandonaram seus ensinos sobre batismo no Espírito. Seu legado, paradoxalmente, floresceu no movimento que ele condenou. Foram os pentecostais que levaram a sério sua teologia do poder para o serviço, sua hermenêutica de Lucas Atos e sua expectativa por uma experiência definível com o Espírito. Os pentecostais, segundo Menzies, são os verdadeiros herdeiros teológicos de R.A. Torrey. E assim, ele estabelece uma linhagem teológica direta entre esse influente líder evangélico e o nascente movimento pentecostal. Bom, tendo estabelecido a conexão histórica e teológica, agora nós vamos nos aprofundar no coração bíblico do argumento de Menzies. Na terceira sessão, vamos explorar como as doutrinas que distinguem o pentecostalismo não são invenções ou meras construções da experiência, mas derivam de uma leitura específica, cuidadosa e intencional das Escrituras, particularmente da obra em 2 volumes de Lucas, o seu Evangelho e o livro de Atos. Aqui, Menzies vai demonstrar que o pentecostalismo está firmemente ancorado no primeiro pilar evangélico, a autoridade da Bíblia. Este é um ponto que Menzies, ecoando seu pai, que era um historiador da igreja, considera fundamental. Pensem bem, a história da igreja está repleta de movimentos carismáticos que surgiram e desapareceram. O que torna o movimento pentecostal moderno único, ele argumenta, não são as manifestações espirituais em si. A verdadeira singularidade é que ele sobreviveu e se tornou uma força global. E a razão para essa longevidade? Seu fundamento inabalável nas Escrituras. Enquanto outros movimentos se perderam no fanatismo por falta de uma âncora bíblica, os primeiros líderes pentecostais, como William Seymour na Rua Azusa, insistiam em medir tudo pela palavra. Essa fidelidade bíblica, um traço profundamente evangélico, é o que permitiu que o movimento prosperasse. Vamos então definir o conceito central. Com base na leitura de Lucas Atos, os pentecostais entendem o batismo no Espírito Santo como uma experiência definível, que é tanto distinta quanto subsequente à conversão. É distinta porque seu propósito não é a regeneração. Isso já aconteceu no Novo Nascimento. Mas o empoderamento para a missão. E é subsequente porque no padrão que vemos em Atos, pessoas que já são crentes, como os discípulos em Atos 1, os samaritanos em Atos 8, ou os discípulos de Éfeso em Atos 19, recebem essa capacitação depois de sua conversão inicial. A chave está em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas. É um revestimento de poder para o testemunho eficaz que transforma crentes em testemunhas ousadas.
Ao discutir o falar em línguas, é crucial fazer uma distinção que Menzies destaca. O Novo Testamento parece descrever duas manifestações diferentes. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, temos a xenolalia. Os discípulos falaram em línguas humanas reais que eles não haviam aprendido, e os estrangeiros presentes os entenderam. Foi um milagre para a proclamação evangelística. No entanto, o que Paulo discute extensivamente em 1 Coríntios 14 é principalmente a glossolalia, expressões espirituais, não cognitivas, ininteligíveis, dirigidas a Deus como forma de oração e louvor. Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e em espírito fala mistérios. Esta forma, a glossolalia, é a que Paulo diz que edifica a pessoa que ora e que no culto público precisa de interpretação. É vital entender essa distinção. Então, qual o valor da glossolalia, dessa oração que a mente não compreende? Paulo aponta para múltiplas funções. Antes de tudo, uma linguagem de louvor e doxologia. Paulo fala em orar com o Espírito e cantar com o Espírito, descrevendo uma comunicação direta de espírito para espírito. Mas também serve para edificação pessoal. Paulo afirma claramente: quem fala em outra língua edifica a si mesmo. É uma forma de fortalecer a própria fé. E talvez o mais profundo pode ser uma forma de intercessão, como Paulo descreve em Romanos 8, quando o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com os gemidos inexprimíveis. Menzies sugere que a glossolalia é uma manifestação dessa intercessão profunda. Aqui, Mendes apresenta um argumento exegético-chave de Lucas 17, 21. Muitas traduções que usamos no Brasil dizem que Jesus respondeu aos fariseus: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa tradução sugere que o reino é uma realidade puramente interna, espiritual, invisível. No entanto, Mendes argumenta que essa é uma tradução equivocada da frase grega entos aimon. Dado o contexto, Jesus está falando com fariseus hostis que certamente não tinham o reino dentro deles. A tradução mais precisa e contextual é: o reino de Deus está entre vós, ou no vosso meio, referindo-se à sua própria presença e ministério ali entre eles. E essa pequena correção na tradução tem implicações enormes. Se o reino está entre vós, isso significa que ele não é apenas um estado interior, mas uma realidade presente, tangível e dinâmica que irrompeu na história com a pessoa e o ministério de Jesus. E como esse reino se manifesta? Em Lucas Atos, ele se manifesta de forma visível e poderosa. Jesus mesmo diz: "Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou a vós." O reino é demonstrado por meio de sinais e maravilhas, curas, exorcismos e vidas transformadas. Essa teologia de um reino presente e visível é a base bíblica para a expectativa pentecostal de que Deus continua a agir poderosamente no mundo hoje. Na quarta sessão, Menzies nos convida para uma viagem fascinante. Ele traça uma linha que conecta a maneira como Jesus orava, passando pela reforma de Lutero e chegando à adoração pentecostal contemporânea. O fio condutor dessa trajetória é a busca por uma intimidade cada vez maior com Deus, expressa através da linguagem da oração. Esta sessão demonstra como a prática pentecostal da glossolalia, longe de ser uma anomalia, pode ser vista como o culminar de um movimento histórico em direção à comunicação mais íntima possível com Deus. Vejamos essa jornada em direção à intimidade. Ela começa com o próprio Jesus, que revolucionou a oração ao usar o termo Abba, uma palavra aramaica à sua língua do dia a dia, de uma intimidade chocante para a época, equivalente a papai. Ele quebrou a barreira da linguagem religiosa formal. Séculos depois, Martinho Lutero deu o próximo passo, quebrando a barreira do latim, uma língua eclesiástica inacessível, para que as pessoas pudessem se conectar com Deus em sua própria língua. Menzies então pergunta: qual o próximo passo lógico? Para ele, é a glossolalia. Ela representa a remoção da barreira final, a barreira do próprio intelecto, para uma comunhão de espírito para espírito, a mais pura expressão de intimidade filial. E para nos ajudar a compreender a função relacional da glossolalia, Menzies usa uma poderosa analogia do campo da linguística, o conceito de idioleto. Um idioleto é uma linguagem privada, desenvolvida e compreendida por um grupo muito restrito, como gêmeos na infância. Não serve para comunicação externa, mas para fortalecer o vínculo interno. Menzies sugere que a glossolalia funciona como um idioleto espiritual. É uma linguagem de intimidade entre o crente e o Espírito Santo, um lembrete contínuo e experiencial do nosso relacionamento filial com Deus. Não se trata de transmitir informações, mas de cultivar comunhão. Com isso, Menzies posiciona a glossolalia não como uma prática estranha, mas como o ponto culminante de uma busca histórica pela mais profunda intimidade com Deus.
Chegamos agora à seção 5, onde a teologia encontra a prática. Depois de explorar a tese, as origens, os fundamentos bíblicos e a trajetória da intimidade, Menzies foca no resultado prático de tudo isso, como a teologia pentecostal distintiva se traduz em um modo de vida. A resposta para ele é uma espiritualidade missional. Esta seção vai detalhar como a experiência do Espírito, compreendida através de Lucas Atos, cria uma abordagem única para a vida cristã, onde discipulado e missão são absolutamente inseparáveis. Este versículo, Atos 1:8, é o DNA da espiritualidade pentecostal. Ele encapsula a conexão direta e inegociável entre receber o poder do Espírito e a tarefa de ser testemunha de Jesus. Na perspectiva pentecostal, o poder não é para autogratificação espiritual ou para a criação de uma elite carismática. O poder tem um propósito explícito, a missão. A espiritualidade missional nasce aqui. Não se trata de um programa da igreja. É a própria essência do que significa ser um discípulo cheio do Espírito. A vida espiritual não está completa se não transbordar em testemunho. Para a gente entender o que torna essa espiritualidade missional tão única, é útil contrastá-la. A tradição evangélica clássica, embora valorize a missão, muitas vezes localiza o poder primário na palavra e na doutrina da expiação. A tradição carismática foca nos dons do Espírito, distribuídos de forma variada. A teologia liberal foca na justiça social, baseada na razão crítica. A espiritualidade pentecostal, no entanto, é singular. Ela localiza o poder para a vida cristã em um único evento prometido a todos os crentes, o batismo no Espírito, com um único propósito primordial, o testemunho. Essa universalidade da promessa e a clareza do propósito cria um dinamismo missional sem paralelo. Isso nos traz de volta a chave hermenêutica que define a praxis pentecostal. A razão pela qual a espiritualidade é tão missional é porque os pentecostais leem o livro de Atos não apenas como um registro histórico, mas como um manual de operações para a igreja hoje. As histórias deles são as nossas histórias. Se a igreja primitiva recebeu poder para testemunhar com ousadia e sinais, nós também recebemos. Se eles enfrentaram oposição, nós também somos chamados a perseverar. Essa leitura de Atos como um modelo contemporâneo é o que impulsiona a igreja para fora de suas quatro paredes, para a missão. E, finalmente, chegamos à última sessão, onde Menzies olha para o futuro do movimento pentecostal. Tendo construído seu caso sobre a identidade evangélica do pentecostalismo, ele agora se volta para os desafios teológicos contemporâneos. Esta sessão funciona como uma defesa apaixonada da sua tese e um chamado urgente para que o movimento permaneça fiel às suas raízes, a fim de cumprir seu propósito. Ele não está apenas descrevendo o passado, ele está prescrevendo um caminho para o futuro. No capítulo final, Menzies coloca em contraste duas visões concorrentes para o futuro da teologia pentecostal. De um lado, a sua própria visão. O pentecostalismo deve se manter firmemente ancorado em sua herança evangélica, com foco na mensagem apostólica. Do outro lado, ele aborda a proposta de teólogos influentes como Veli Matti Karkinen e Amos Young. Eles sugerem que o pentecostalismo deveria evoluir para uma pneumatologia mais ampla, reconhecendo a obra salvífica do Espírito Santo fora da proclamação explícita do Evangelho e vendo o Espírito ativo em outras religiões. São dois caminhos distintos com implicações profundas para a identidade e a missão da Igreja. Menzies oferece uma crítica contundente a essa proposta de uma pneumatologia mais ampla. Seu principal argumento é que ela corre o risco fatal de perder seu centro cristológico. O critério do Novo Testamento para discernir a obra do Espírito é claro: o Espírito glorifica a Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 12:3 que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito. Pedro declara em Atos 4:12 que não há salvação em nenhum outro nome. Desvincular a obra salvífica do Espírito da proclamação explícita de Jesus, para Menzies, é abandonar o testemunho apostólico. Ele vê essa abordagem como teologicamente especulativa e acredita que ela desvia a igreja de sua missão primária de testemunho profético. Para ilustrar o fruto poderoso da herança evangélico-pentecostal que ele defende, Menzies recorre a esta citação clássica de Tertuliano. Ele não quer que seu argumento permaneça na teoria abstrata. Ele quer mostrar o que está em jogo na vida real, no campo missionário. Esta citação serve como introdução para uma história comovente que, para ele, encapsula a essência da espiritualidade missional que ele teme que seja perdida. E essa história ilustra seu ponto de forma devastadora. Menzies nos leva à China dos anos 30, a história de Max e Emily Bernheim. Eles foram, com seus filhos, para uma terra distante, movidos pela convicção de que Jesus é o único Salvador. Em 1940,
O impensável aconteceu. Eles foram martirizados. Um fim trágico, um fracasso do ponto de vista humano. Mas não foi. O pequeno grupo de 50 crentes que eles deixaram para trás não morreu. A semente plantada com sangue floresceu. Hoje, a igreja que eles plantaram na vila de Zan-Yi é uma comunidade vibrante com mais de 700 membros que honram profundamente o legado dos Bernens. Para Menzies, esta é a prova viva do poder da mensagem apostólica. E é com esta pergunta que Menzies conclui sua obra e nós concluímos nossa análise. É uma pergunta provocativa, que nos deixa ponderar. A relação entre identidade teológica e vitalidade missional é o cerne da questão. Menzies argumenta que a força para enviar missionários como os Bernins não surge de uma pneumatologia ampla e inclusiva, mas de uma convicção profunda, enraizada nas Escrituras, centrada em Cristo e impulsionada pela urgência de proclamar o único nome pelo qual podemos ser salvos. A pergunta final, então, é um desafio para o futuro. Será que o pentecostalismo pode se dar ao luxo de ter amnésia sobre suas próprias origens? A resposta, para Menzies, é um retumbante não. A fidelidade à sua herança evangélica não é apenas uma questão de precisão histórica, mas de sobrevivência missional.